Olá pessoal, boa noite. Estou aqui com o professor Anísio Menezes, meu nome é Tibério Leitão, para quem não conhece, né? E a gente vai fazer uma abordagem aqui do recém-publicado, né, edital do concurso da Petrobras, excelente oportunidade que surgiu para diversos cargos, né? Mas a gente vai focar aqui no caso, no cargo de engenheiro civil. Ao total aí a gente vai detalhar um pouco melhor o edital, mas a gente tem uma grande quantidade de vagas para todo o Brasil, um total 40 vagas, né? E muita expectativa, né? De ser chamado, né? Esse pessoal aí que foi aprovado, inclusive o pessoal do cadastro reserva, né? Já tem um bom tempo aí que não tem concurso, então com certeza a companhia tá, a Petrobras, né? A empresa está precisando de pessoal, né? De equipe para contribuir para a empresa. Então, passa aqui a Petrobras palavra para. S.A., um concurso muito aguardado, ansiosamente aguardado, né? Com E certeza. agora, no mês de dezembro de 2021, vem o edital, exatamente no dia 15 de dezembro o edital. Lembrando que as inscrições já estão abertas. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Anísio Menezes e tenho a honra aqui de dividir esse momento com o professor Tibério Leitão. Então, professor, o propósito é basicamente a gente discutir alguns aspectos mais relevantes do edital, né? Para a gente ir, como diz o bom cearense, né? Comendo pelas beiradas, né? A Isso. gente vai destacar primeiramente que há um número bastante significativo de vagas para profissionais de engenharia civil, né? A gente contabiliza até 40 vagas, sendo que, num primeiro momento, já estão asseguradas 7 vagas, né? 5 para a ampla concorrência, uma vaga para pessoas com deficiência e 2 vagas para negros. E mais 32 vagas, é isso? Acho que é isso. Para totalizar 40 até o final, que poderão ser contratados por essa sociedade de economia mista. Muito interessante a Petrobras como um espaço para uma carreira bastante alvissareira, né? Vamos dizer que a Petrobras é, por excelência, uma sociedade de economia mista, que é um patrimônio nacional e que Acho que ali sim. se respira durante 24 horas, 7 vezes por semana, 7 dias por semana, engenharia. Engenharia na veia, né? Sim, sem dúvida E nenhuma. a ênfase aqui é a ênfase 10, né? Lembrando que o cargo, como está nomenclaturado no edital, é profissional Petrobras de nível superior. Interessante, né? A gente vê que o cargo já leva o nome da Petrobras. Isso enaltece, sim, o cargo. Profissional Petrobras de nível superior júnior. Então, vamos ter para a ênfase 10, eles tratam como ênfase 10, engenharia civil, e aí o professor Tibério vai avançar um pouco mais nos Pronto. detalhes do edital. Então, vou compartilhar aqui agora, certo, pessoal? Poucos slides aqui, mas a gente vai abordar, trazer o principal aí do edital, certo? Então, primeiro aqui vocês estão vendo aqui, né, a tela aí do próprio site, né, da Petrobras, inclusive, vencer essa energia que transforma, né, traz aí essa chamada, né, bem interessante aí. Um chamamento, né? É, É uma convocação para os bons profissionais de engenharia do país. com certeza. Então vamos aqui, né, concurso da Petrobras. Então, o professor falou, né, ênfase 10 lá no edital, o cargo de engenharia civil. Aqui a gente tem os requisitos. Os requisitos básicos, né? Você não precisa ter ampla experiência. Então, pessoas que estão ou próximo de se formarem, né? Que tem a perspectiva de quando forem chamadas, estarem concluindo aí o curso. Ou quem já é recém-formado tem competência, tem capacidade já de fazer esse concurso, né? E é uma excelente oportunidade. Eu tenho observado em todos os concursos aí que eu tenho acompanhado que o pessoal recém-formado é que realmente está angariando aí boa parte das vagas, certo?
Então, para quem está recém-formado, eu acho que é uma excelente oportunidade. Da mesma forma, para quem também não é recém-formado, mas já vem há um tempo aí trabalhando, também é uma boa oportunidade. Para todos, né, que se dedicarem, que tiverem interesse, né, entusiasmo, utilizando aqui a palavra do professor, para trabalhar nessa empresa, que com certeza é uma das referências aí do país, é uma excelente oportunidade esse concurso. Então, a gente tem esses requisitos, né, que é a conclusão do ensino em engenharia civil e as atribuições que vai ser, como o professor disse, vai ser engenharia na veia. Então, você vai praticar lá a engenharia no seu dia a dia. E aí a gente tem o conteúdo do edital do cargo de engenheiro civil, né? Então a gente tem aqui divisão em 3 blocos. Cada um dos blocos contempla diversos temas de engenharia civil. Então, um edital que a gente já pode ver que é um edital bem amplo, certo? Contempla aí basicamente todo o conteúdo, né, da graduação. A gente tem aí desde a parte de análise estrutural, resistência a materiais, hidrologia, saneamento, toda a parte de instalações prediais, sistemas construtivos, materiais de construção, certo? Então a gente tem uma gama aí que aborda amplamente os conteúdos de área civil. Então, os blocos divididos em 3, agrupados da seguinte maneira, né? No bloco 1 a gente tem resistências materiais, análise de estruturas, estruturas de concreto armado, estruturas de concreto pré-moldado, estruturas de aço, fundações, tecnologia do concreto, e eu diria até um pouco aqui fora da linhada, né? Ele colocou hidrologia aplicada, certo? A gente vê que o foco aqui principal vem na parte de resistência, análise e estruturas, e no final aqui, muita atenção para você não perder, né? Tem a parte de hidrologia. Então a hidrologia entra no bloco 1. Bloco 2, mecânica dos solos, obras de terra, terraplanagem, né? Parte de arruamento e pavimentação, materiais de construção civil, técnicas de construção civil, planejamento e controle de obras. Então, a gente tem a parte aqui de geotecnia, puxando mecânica dos solos, obras de terra, terraplanagem, já puxando também parte de pavimentação, né? Uma parte de obras rodoviárias. E tem a parte que envolve aí sistemas construtivos e materiais de construção, que aí também a gente está falando aí de diversos conteúdos, né, dentro desse macro tema aí. E mais um macro tema que é planejamento e controle de obras. E no bloco 3, a gente tem novamente estruturas de concreto protendido, né? Se a gente fosse, talvez tivesse até mais adequado colocar lá em cima do bloco 1, vamos dizer assim. Pontes e obras de arte corrente, hidráulica, saneamento básico, instalações prediais hidrossanitárias, instalações prediais elétricas, gestões de qualidade de construção civil, conforto nas edificações, segurança e manutenção de edificações, transportes, topografia e estradas. Então aqui a gente tem também puxando obras rodoviárias, né? Quando a gente vê aqui estradas, isso aí é uma abrangência muito grande de conteúdo, né? A gente pode estar falando todo o conteúdo aí de obras rodoviárias, apesar de eu já ter citado pavimentação no outro bloco. A gente tem aqui também parte de sistemas construtivos, né? Edificações, quando ele fala de instalações prediais. Parte de estruturas, que ele colocou concreto protendido aqui no bloco 3, e juntando lá com a parte de estruturas do bloco 1, então basicamente todos os temas de estruturas estão abordados aí no edital. Hidráulica e hidrologia, juntando aqui o bloco 1 com o bloco 2, então a gente tem hidráulica, hidrologia e saneamento, né? Então 3 conteúdos aí da parte de recursos hídricos. Professor, Pode falar, Anderson. Tá, não, porque pode surgir um questionamento agora entre os nossos amigos que estarão se candidatando a essas vagas. Por que que o caderno ele é compartimentado em blocos? Isso tem um efeito na fase de desempate. Tá? Eu estou aqui com o edital e é interessante. Né? A gente tem um bloco 1 de matérias, vamos dizer assim, mais básicas, né? O bloco 2 e o bloco 3, talvez dentro de um campo de aplicação mais refinado, vamos falar de maneira geral. Mas, para fins práticos, o efeito disso é na hora do desempate. É o que eu percebo da leitura do edital. Ele diz aqui, no item 10.8, que em caso de empate na nota final, e a gente vai já mostrar como é formada a nota final, já já a gente trata disso, em caso de empate na nota final no processo seletivo público, que é o que nós estamos tratando aqui,
né? Sebrasp é a organizadora do certame, terá preferência o ou a candidato ou candidata que, na seguinte ordem, né? E aí, tiver idade igual ou superior a 60 anos, aí na sequência, agora vem, obtiver maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos, P2, vamos já ver como se compõe a prova, mas ele chama de P1 a parte de conhecimentos básicos, P2 a parte de conhecimentos específicos. O que o professor Tibério relaciona na nossa tela é o conteúdo da prova P2, que está, como nós falamos, compartimentado, esse conteúdo, em 3 blocos. E aí, vamos, já temos o primeiro critério, que é a idade, né? Idade acima de 60 anos. Por exemplo, se você tiver só candidatos abaixo de 60 anos, não é o candidato mais idoso ou mais velho, vamos dizer assim, não é o candidato com mais idade. Esse primeiro critério ele é aplicável apenas quando um candidato tem idade igual ou superior a 60 anos. E aí o segundo critério de desempate já é relativo ao desempenho na prova. Obtiver maior número de acessos na prova objetivo de conhecimento específico. A gente percebe que a prova de conhecimentos específicos ela vale mais do que a prova de conhecimentos básicos, não apenas no que se refere à quantidade de questões ou quantidade de itens, né? Não apenas com relação ao número de quesitos, mas também para critério de desempate. Na sequência, nós temos o candidato que obtiver maior nota no bloco 1 da prova objetiva de conhecimento específico P2. Então, se eu e o professor Tibério estivermos empatados, nós temos menos de 60 anos, e se esse empate persistir na prova P2, ou seja, bloco 1 mais bloco 2 mais bloco 3, se o professor Tibério tiver feito mais do que eu no bloco 1, ele leva vantagem, ok? E aí, na sequência que vem, obtiver maior nota no bloco 2, ou seja, o bloco 1 tem prioridade em relação ao bloco 2. Isso talvez seja estratégico na ênfase a ser dada durante o período de preparação. Lá na quinta a linha de desempate, número de acertos na prova objetivo de conhecimento P1. Tá? Então, é primeiro P2, depois o bloco 1 da P2, depois o bloco 2 da P2, e aí só depois é que vem a P1, que é de conhecimentos básicos, que a gente já pode até mencionar, contemplando conhecimentos de português e inglês, né? Português e inglês. E aí, só na penúltima a linha que eu vou ter maior idade. Então, aquela história, você tem 30 anos, eu tenho 57. Esse é o 6º critério de desempate. Eu levo vantagem. Então, dificilmente a gente vai chegar aí. Esse na derradeira... aí acho bem provável. Mas os primeiros que você citou é muito importante, porque claro, eu não duvido, certo? Não duvido que esse critério seja aplicado, certo? Exatamente. Então, no delineamento da estratégia de estudo, né, talvez a ênfase, né, no bloco 1 seja interessante. Ok? E aí, na derradeira linha, a gente tem benefício ao candidato que tiver exercido a função de jurado, né? Mas isso, de acordo lá com o Código de Processo Penal, se alguém já tiver participado de tribunal do júri, vamos pensar nisso não, porque dificilmente vai chegar lá. Então, o professor Tibério mencionou os 3 blocos de conteúdo e a gente pode, professor, na sequência, exibir um detalhamento maior, até para a gente pontuar alguns... Certo. Eu vou compartilhar novamente aqui, pessoal, a tela, tá? Então, vamos seguir aqui adiante. Então, como o Anísio já... Foquem bem aí no que o Anísio disse, certo? Tem uma certa prioridade aí entre os blocos.
Então vamos aqui para o bloco um, certo? Então, bloco um, como a gente já tinha mostrado aqui, mas organizando, né, os assuntos aqui, a gente tem esses tópicos aqui. Resistência a materiais, análise de estruturas, estruturas de concreto armado, estruturas de concreto pré-moldado, estruturas de aço, fundações, tecnologia do concreto e hidrologia aplicada. Então fica claro aqui que a importância está sendo dada aqui com peso, né, até pelo que o Ani já acabou de explicar na parte de estruturas. Né? Estruturas, resistência a materiais e análise estrutural está dando uma importância muito grande nesse bloco aqui. Tem a parte de tecnologia de concreto, né, que seria mais uma parte voltada a materiais, né, as características do concreto e fundações e, ao final, hidrologia, né, destoando um pouco, né, mas junto ao bloco 1, no termos de assunto. Né. Mas eu fico muito feliz com a inclusão de hidrologia no bloco 1. Acho que Verdade, tem sim uma importância superlativa. Pode parecer, num primeiro momento, professor Tibério, estranho o enquadramento de hidrologia no bloco 1, mas é provavelmente em razão desse critério de desempate. Sim. Ok? Compreendo. Na contemplação do desempate. Isso, essa questão aqui é só do que eu comentei, é só questão de assuntos, né? Mas sem dúvida nenhuma a questão que você comentou da relevância, né? No bloco 2, né? Mecânica dos solos, obras de terra, terraplanagem, arruamento e pavimentação, materiais de construção civil, técnicas de construção civil, planejamento e controle de obras, né? Então, a gente aqui tem também uma grande quantidade. Fazer um adendo, professor, fazer um adendo. No edital do Sebrasp está lá terraplanagem. Eu sempre gosto da palavra terraplenagem, que é a forma mais correta, mas Sim. De tão já usada essa palavra terraplanagem, a literatura já está aceitando, mas o termo mais rigorosamente correto é terraplenagem, né? Está lá, mas é porque a transcrição ipsiliteris do edital, né? Mas a gente trata de um terrapleno, né? Terraplano, terrapleno. Mas, enfim, é assim que está no edital, respeitando aí a nomenclatura do edital. Só um adendo a isso. Mas está muito bacana, né? O bloco 2 também está bem arranjado, está bem recheado de assuntos e questões aí para abordar, né? Quando a gente fala relevantes, sim. Materiais de construção, técnicas executivas de construção civil, planejamento e controle de obra, parte de orçamentação, as métricas de acompanhamento, de medição de serviços, a análise de cronograma físico-financeiro, certamente tudo isso estará muito bem contemplado. Não? E aí o bloco 2 é o referente ao critério seguinte, ao bloco 1, no desempate. Né? Primeiro bloco 1, depois o bloco 2. E aqui a gente vai para o bloco 3, que traz estruturas de concreto protendido, pontes e obras de artes correntes, hidráulica, saneamento básico, instalações, né, prediais, aí, tratando a parte hidrossanitárias e elétricas, gestão da qualidade na construção civil, conforto nas edificações, segurança e manutenção de edificações, transportes, topografia e estradas. Né? Também bons conteúdos, né, em termos de assunto e de questões, né, eu diria, tanto de provas anteriores, apesar de não ser a mesma banca, mas a própria CESP também tem uma abordagem muito boa da parte de saneamento, hidráulica, instalações, né? Então a gente tem uma ampla gama aí de assuntos e questões para abordar, né, sobre o bloco 3. Você falou uma coisa interessante. Até agora, todos os concursos para o cargo de engenheiro civil da Petrobras, todas as provas foram a cargo, sob a responsabilidade da SESGRAN Rio, né? E a SESGRAN Rio tem um foco muito prevalente nas normas técnicas. Eu creio que isso possa ser mantido também agora pelo Sebrasp. Né? A importância de o candidato, né, lidar com bastante sintonia com as normas da ABNT. Mas também o bloco 3 é bastante importante, né? Muito importante. E lembrando, o critério de desempate que está lá na linha B, a linha A é a questão da idade, mais de 60 anos.
A linha B, que é o segundo desempate, é o total de pontos alcançados na prova como um todo. E a prova como um todo, de conhecimento específico, envolve a P2, né? A prova P2 como um todo. Bloco 1 mais bloco 2 mais bloco 3. O estilo da questão COE, como tradicionalmente, né? Desde o Sim, CESP, né? padrão já CESP, né? vinha fazendo, agora CEBRASP, né? COE, lembrando, com atenção, lembrando que você só pontua se marcar um dos itens, certo ou errado. Se você deixa em branco, você não pontua. Mas, evidentemente, né, você não pontua. Porém, você pode ter uma pontuação negativa. Se você marca a resposta invertida, ou seja, apontando errado quando estiver certo, ou certo quando estiver errado, você tem um desconto. Né? Então, você tem uma pontuação negativa, daí importante o aluno ter bastante cuidado nas questões que sejam ou polêmicas ou que não esteja bem amadurecido no seu discernimento ou na sua memória naquele momento da prova. As questões que você tem certeza, evidentemente, você vai marcar e vai pontuar. As questões que você tem uma vaga lembrança, aí tem que ponderar bem, se você já tem um estofo razoável para poder arriscar, né? Você tem que fazer uma gestão de risco na hora da prova. E é interessante que o aluno esteja, ou o candidato, melhor dizendo, esteja atento a isso. Né? Se eu tenho dúvidas em muitas questões, deixo tudo em branco? Não, evidentemente não, mas você vai ter que calibrar bem no momento da decisão, porque isso pode, ao tempo em que agrega ponto, também pode subtrair ponto. Então, muito, É muito cuidado. E a importante melhor fazer essa estratégia, calibragem, né? isso, e a Calibragem melhor antes da prova. estratégia evidentemente. A melhor estratégia, como a gente vem apresentando em tantas outras lives, e pela orientação há mais de uma década de candidatos a concurso, tem sido aquela: tratar de forma profusa, né, intensa, questões. Nesta fase em que o edital já está na praça, né, as inscrições já estão abertas, dia 17, ontem, né, o nosso primeiro dia da fase de inscrição, o candidato, né, já tem todo o programa que é muito vasto. Não há Sim. como a gente esconder essa realidade. É um programa vastíssimo de engenharia civil. Cada tópico desse aqui pode corresponder a um livro Sim. bastante volumoso. Mas a melhor estratégia é resolver questões, fazer simulado, acertar, errar no simulado. Enquanto você estiver treinando, quanto mais questões você faz, independentemente se você acerta ou erra, você está sempre ganhando, porque você está ajustando o seu conhecimento. Você não vai nascer do zero agora, você não vai começar a sua trajetória aqui, né? Você já vem com a boa bagagem, agora você vai organizar, você vai desfragmentar o conhecimento que está disperso. Não é uma boa forma de estudo você pegar livros volumosos para ler como quem estuda na graduação. Você vai agora resolver questão intensamente, claro, de vez em quando, ou de forma sistemática, recorrendo às fontes da literatura técnica, mas fundamentalmente focando na resolução de questões. Professor Tibério, são 120 questões, né, previstas. Ele chama de item, né? Item, porque a questão Sim. ela é respondida com certo ou errado, C Sim. ou E. Então, são 120 itens, sendo 50 itens na prova P1, que é aquela prova de conhecimentos básicos, português e inglês. Não fica muito claro no edital, pelo menos
da primeira leitura que fiz, não localizei, pode ser até que haja essa informação, mas eu não localizei, quantas questões de cada assunto. Provavelmente isso vai ser deliberado lá pela banca, na hora de compor o caderno. Mas temos português e inglês. Basicamente, inglês é compreensão de texto, né? Então, a ênfase na leitura de texto técnico na língua inglesa, né? Você não precisa ter uma capacidade oral, de expressão oral ou de escrita, mas você tem que demonstrar habilidade na compreensão de um texto técnico. E inglês E a estratégia também, eu acho, nisso, também buscar provas anteriores. A parte em inglês, talvez você não encontre realmente tantas questões, né, focadas nesse assunto técnico. Uma dica é buscar de outras bancas, certo? Artigos de outras bancas. Artigos técnicos. Porque à medida que você vai lendo artigos, aí nesse caso particular da prova de inglês, não precisa nem o candidato se preocupar em resolver questões, não necessariamente. Ele pode até fugir um pouquinho a essa indicação primária. Ele pode começar a ler artigos e, à medida que o artigo for sendo lido, ele vai angariando novos termos, né? Ampliando o seu glossário. Isso também é estratégico. Basicamente, é compreensão. Agora, já a prova de português tem gramática, tá? Então, a parte de concordância, a parte de regência, isso cai. Tá? Então, é importante frisar isso. E aí, nós vamos para a P2, que são esses 3 blocos. São 70 itens na P2. Não está claro como vai ser essa repartição, quantas questões do bloco 1, bloco 2 e bloco 3. Também não sei quantas questões de português ou de inglês, mas são 50 na P1, português mais inglês, e 70 na P2, bloco 1 mais bloco 2 mais bloco 3. Basicamente isso. Então, eu vou voltar aqui. Não me recordo se tem mais alguma lâmina aqui, Anísio. Deixa eu ver aqui. Passar aqui. Creio que isso seja a última. Essa é a última mesmo. Então, acho que... Agora, professor, me permita só pontuar uma anotação que eu fiz aqui no meu caderno. Acho que é interessante. Porque, como o tempo é exíguo, quanto menos o aluno se ocupar... Sempre é uma dica importante. Leia o edital, tá? Sim. Leia o edital. Mas não subtraia tempo precioso do seu estudo lendo o edital, porque é importante você conhecer o edital, mas o conteúdo do edital não cai na prova. A gente vai selecionar o que é mais importante. E um aspecto importante é quanto à aprovação do candidato. As provas têm caráter eliminatório e classificatório. Prova de engenharia, P1 mais P2, caráter eliminatório e classificatório. E veja, para que o candidato seja reprovado, né? Ou seja, para que ele não seja aprovado, é assim que está lá no edital, para que ele seja considerado reprovado, eu não gosto dessa expressão, mas é a expressão que consta no edital. Ele tem que fazer até 10 pontos na prova P1, ou seja, para ele ser aprovado, ele tem que fazer mais do que 10, e mais do que 10 eu entendo 11, né? No quantitativo inteiro. Então, vamos considerar, no mínimo, 11 pontos na prova P1. Líquidos, né? Lembrando que sim. Quando a gente fala pontos, exatamente, já com a soma algébrica, né, de uma eventual atribuição negativa, não é verdade? Isso. Então, no mínimo 11 pontos na prova P1, no mínimo 22 pontos na prova P2 e no mínimo 37 pontos no total. Okay? Se você fizer o mínimo da P1 e o mínimo da P2, você não alcança o mínimo de tudo. É interessante isso, né? Mas ninguém aposta no mínimo. Você tem que apostar na pontuação a maior possível, claro, mas é só porque a informação do edital convém a gente mencionar. Então, o candidato que obtiver até 10 pontos na prova P1, reprovado, até
21 pontos na prova P2 também considerado reprovado, e o candidato que obtiver até 36 pontos do total de 120 itens também considerado reprovado. E a remuneração, professor? Remuneração muito boa, né? E não vou saber o número exato, Anísio, é 6.900 e alguma coisa, né? No mínimo, garantido 11 mil e algum valor que eu também não estou lembrando exatamente qual é o valor, mas é garantido no mínimo 11 mil, certo? É o vencimento básico acrescido, né, de adicionais, né, que vão dar a garantia do mínimo, né? Podendo ainda ser maior, né? Podendo ainda ser maior. Isso. A remuneração mínima, que ele considera o mínimo de remuneração garantida, R$ 11.716, né? Estou aqui com a anotação. R$ 11.716. Lembrando que a Petrobras, como sociedade de economia mista, né? É Petrobras SA, ela é regida pela Lei 13.303, de 2016, o Estatuto das Estatais, e deve ter participação no lucro, não tem não, professor? Sim, eu trabalho atualmente e, pelo menos onde eu trabalho, que também não é uma empresa Você que trabalha numa similar. companhia, Isso, numa companhia, então é uma sociedade de economia mista também, é isso. semelhante. Não Similar é, não é e até onde eu saiba, a participação no lucro é muito boa. Eu acredito que o da Petrobras também, até pelo desempenho que vem tendo aí, né, tem recuperado, né, pelo menos, a tendência é ter uma boa participação também interessante que a dos Petrobras agora é funcionários. energia. A Petrobras atua em várias frentes. A gente associa muito petróleo, né, o combustível fóssil, mas a Petrobras tem, nos últimos anos, diversificado muito o seu campo de atuação, né, com outras fontes de energia, com energias renováveis, né? Então, o portfólio da Petrobras vai muito além da exploração de combustíveis fósseis, né, de petróleo. Enfim, é uma empresa, uma sociedade muito sólida, né, e que é orgulho nacional, né? Com Orgulho certeza. E, nacional. sem dúvida, um excelente lugar aí para crescer profissionalmente, né? Muitas experiências Você respira interessantes, engenharia, né? com certeza. Engenharia na veia. E aí, professor, o que a gente pretende nesses próximos dias, nessas próximas semanas, é impulsionar um preparatório, uma parceria do canal Enge Cursos com o curso Prime, aqui de Fortaleza, mas com alcance no Brasil inteiro. O curso vai ter uma formatação online, em videoaulas. Logo, nos primeiros dias de janeiro, já estarão sendo liberadas as videoaulas. Nós já estamos iniciando a produção dessas videoaulas, baseada em essas videoaulas em questões comentadas, né? Então, vamos ter um espectro bastante largo, contemplando esses tópicos, bloco 1, bloco 2, bloco 3, e janeiro vai ser um mês de pancada, né? A prova está prevista para o dia 20 de fevereiro, não é Fevereiro, né? isso? Então, pouco mais de 20 de dois fevereiro. Então, meses, a né? Em gente torno de 2 vai meses. inaugurar o ano 2022 com garra total, né, Sim, tem que. para abraçar essa conquista, né? Uma vaga na Petrobras. E, começar o ano aí focado, né? Não pode tirar o foco aí com outras coisas aí que não vão lhe trazer um resultado, né? É melhor sofrer agora, vamos dizer, sofrer, se dedicar para aproveitar, né, a aprovação depois, né? Então, sem dúvida nenhuma, começar o ano aí focado e o tempo é curto, então não dá para ficar, né, não sei, como dizer, não dá para você ficar empurrando com a barriga, vou dizer assim, muito tempo, não. Já tem que começar, sair o edital, já tem que estar agora, né? Focando aí já no Como é que o concurso. cearense diz, professor? Sangue no olho, né? Sangue no Segue no olho. olho, segue no olho. Professor, e com relação ao estudo para concurso, o que é que a gente mais experiente fala com absoluta segurança e convicção? Você sempre ganha, mesmo quando eventualmente você não logra alcançar uma vaga naquele cargo, você ganha, porque você já
avança na quilometragem para os próximos certames, né? Agora nós vamos ter 8 vagas, podendo chegar a 40, né? Mas 8 vagas já estão asseguradas no edital, mas com o cadastro de reserva isso pode chegar a 40. Mas quero crer que, a partir de 2022, nós tenhamos concursos na área de engenharia mais frequentemente. E o aluno, o candidato, né, quero dizer, o candidato que vai impulsionar a sua preparação agora, ele inaugura uma fase muito promissora, seguramente promissora, porque outros concursos virão. A Petrobras, durante um bom tempo, tinha provas praticamente todos os anos, né? Ou até de 2 em 2 anos. Nos anos mais recentes, a Petrobras passou por problemas, né? Teve que se reinventar, teve que se ajustar no mercado, mas ela realmente teve um salto de gestão muito importante, sobretudo a partir da Lei 13.303, né, em 2016. Então, como uma estatal, ela teve assim que implantar governança, compliance, programa de integridade, e isso deu outro fôlego. A Petrobras ela não está mais vulnerável a essas ingerências políticas, né? Um escândalo como o do Petrolão, eu acho que não tem mais lugar na Petrobras. Não tem porque ela está blindada. Ela está blindada não por conta de uma ou outra pessoa, mas está blindada por conta de uma legislação muito firme que está determinando, inclusive, forma de condução gerencial em todas as áreas de atuação da Petrobras. Então, daqui para frente, eu vejo um horizonte muito, mas muito animador para a Petrobras. E quem ingressa na Petrobras, mais uma vez, professor, talvez seja a terceira vez, né? Engenharia na veia. Com certeza. E aí eu reforço aqui o que a Anísio disse, certo? Essa é uma oportunidade excelente, né? Eu acredito que vai ser talvez o maior concurso dos últimos anos, pelo menos se a gente contabilizar a quantidade de vagas com cadastro reserva, não me recordo de ter um concurso com 40 vagas, né, em engenharia professor civil. Tibério, salvo engano, o último concurso da Petrobras foi em 2014, se eu não estiver enganado, só depois fazendo um reparo, mas creio que tenha sido 2014 o último concurso da Petrobras. Com cargo de engenheiro civil, tá? Uhum. Pode ter sido em outra área, mas para engenheiro civil, creio que tenha sido 2014. Confesso nisso, que eu lembro que teve uma seleção, não sei se chegou a ser para concurso, né? Em 2018. Não me recordo, agora realmente eu não me recordo. Tá. 2018, se eu não me engano, teve uma seleção. Não sei se foi concurso. Mas, Mas só focando, esse mas concurso. pela Sergram Rio, não é isso? Sim, isso, César Rio. Esse concurso aí, para quem estudar para ele, certo? Mesmo aqueles que não conseguirem a aprovação, vai estar com a base, até pela banca, eu acho que foi até uma certa felicidade para quem estudar para esse concurso, porque querendo ou não, a César Gran Rio não faz tantos concursos de engenharia civil, né? Fazia muito da Petrobras, mas não se via em outros concursos. E a Sebrasc, por outro lado, ela tem outros concursos de engenharia civil, já fez vários, né? A gente tem aí, recentemente a gente teve aqui no Ceará a Assembleia Legislativa, foi o CESP, né? Eu tenho um Tribunal de Contas, o foco nosso aqui é o da Petrobras, né? Eu estou falando aqui, se você estudar para esse concurso da Petrobras, você vai estar com uma base sólida, focado no CESP, né? Para outras provas que virão no futuro, né? Tem outros aí que com certeza, próximo ano, acredito que vai ser um excelente ano para concursos em geral, inclusive para engenharia civil. Creio que vão ter muitas oportunidades. Então, quem começar agora, né, já está caminhando aí um largo prazo aí na frente em termos de estudo, né? E nós estaremos juntos nesse processo de preparação. Eu e o professor Tibério, com toda a equipe do curso Prime e do Enge Cursos, né, numa conjugação de esforços, né, para produzir o melhor material e levá-los ao sucesso. Essa é a nossa meta para esses dias que se avizinham, né, até o final do ano, e logo no começo de janeiro as aulas já estarão sendo liberadas. E aqui também no nosso canal
Engecurso, no YouTube, nós vamos estar sistematicamente liberando lives, né, de amplo acesso. O curso preparatório ele vai ser administrado pelo Prime, curso Prime, de Fortaleza, mas com distribuição para todo o Brasil. Assim que tiver o link, pessoal, vou deixar aqui embaixo desse vídeo, tá? Quem estiver assistindo aí, clica aqui na descrição, que aí vai estar o link lá pro curso, quem tiver interesse. E no Google é só escrever curso Prime, né, que chega lá. Também não tem erro, né? E o nosso canal Engecurso vai estar dedicado fortemente até o concurso da Petrobras, até o dia 20, né, a alimentar videoaulas também relacionadas a esses tópicos da prova P2, né? Vamos focar na prova P2. Isso. Então é isso, né, professor? Deixem aí, pessoal, certo? Comentário aí de vocês, curtam o vídeo, tá? Compartilhem com seus amigos aí que estão interessados. Vamos ter duas lives, né, professor? 2 lives já programadas, né? Você recorda aí a data exata? Dia 28, a gente vai divulgar aqui, mas dia 28, pelo YouTube, no canal do curso Prime. Certo. Creio que a gente possa fazer a transmissão aqui pelo Engecurso. Você me confirma isso, professor? É possível? É possível. Vamos tentar viabilizar, certo? Viabilizar. Mas, primariamente, pelo canal do curso Prime, no dia 28. E vamos ter uma próxima live no dia 4 de janeiro. Então, dia 28, compromisso com vocês aqui numa live. 28 de dezembro, logo depois de Natal, e para concurseiro não tem feriado, todo dia é bom, tá certo? Não tem dia ruim, é todo dia bom, todo dia o sol nasce exuberante para que a gente se planifique de energia e de entusiasmo. Dia 28 de dezembro, à noite, creio que 19 horas ou 20 horas, algo assim, professor, depois a gente confirma exatamente o horário. E no dia 4 de janeiro, já para a gente abrir o ano com um largo sorriso, né? E um horizonte muito promissor. Com certeza. Então é isso, pessoal, certo? Só voltando aqui, né? Compartilha aí o vídeo com colegas aí de vocês, amigos que tenham interesse, certo? Em estudar para concurso, tá? Que surgiu essa oportunidade. Curtam o vídeo e deixem um comentário aí, o que vocês acharam, alguma sugestão aí para a gente trazer até nas próximas lives aí, tá? Então, um grande abraço a todos, e aí a gente deixa aí, né, um desejo aí de, a partir de agora, né, um excelente aí foco, né, para quem tiver um interesse nos estudos aí para a Petrobras, tá? E convidamos a todos aí para se inscreverem no curso posteriormente. Muito bem, desejar a todos de coração um excelente Natal, boas festas, né? Já estamos vacinados, né? Hoje, professor, recebi a 3ª dose, né? Estamos, graças a Deus, né? A população bem mais tranquila, mais esperançosa do que no início do ano, né? Nós atravessamos um ano muito difícil, o ano 2021, mas agora, nós, se Deus quiser, teremos um Natal mais aconchegante com a família, com os amigos. Desejo as melhores bênçãos a todos vocês, a toda a população, ao planeta inteiro, e que realmente 2022 se descortine como um ano muito, mas muito bom, muito venturoso para todos. Um forte abraço, uma excelente noite. Até o nosso próximo encontro, dia 28, às 19 ou 20 horas, né, no canal do Prime, mas o professor Tibério vai fazer a notificação mais precisa oportunamente. Forte abraço.